Quero que você acompanhe comigo a leitura do Salmo 23. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Revista e corrigida. Salmo 23. Leia comigo os 3 primeiros versículos. Salmo 23. Aliás, vamos ler o Salmo todo. Depois eu vou me fixar apenas nos 3 primeiros versículos. Vamos ler bem forte, juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora eu vou pedir você para ler novamente apenas os 3 primeiros versículos que serão a tônica desta reflexão, dessa mensagem de hoje. Vamos juntos? O Senhor O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós, seres humanos, seres sociais, pessoas adultas, jovens, adolescentes, pessoas que têm livre-arbítrio, pessoas que têm capacidade para escolha, para decisão. Quando somos jovens, nós somos um tanto quanto arrogantes, presunçosos, pensamos ter a resposta para tudo. Pensamos sermos capazes de tudo, mas à medida que o tempo passa, ou em relação, dependendo de algumas circunstâncias pelas quais vivamos, nós nos deparamos com uma realidade que aqueles mais idosos, aqueles mais velhos, aqueles mais experientes, sabem por essa experiência de vida que adquiriram. Nós somos incompetentes. Nós podemos lutar contra a dor, nós podemos lutar contra a carência de recursos, nós podemos lutar até contra enfermidades, mas há coisas contra as quais nós não temos poder para lutar. Nós somos incompetentes. A capacidade, a competência nossa, ela se vai completamente quando nós nos deparamos com a nossa limitação diante da realidade da vida. Pode-se ter muito dinheiro e não se ter saúde. Pode-se ter saúde e não se ter dinheiro. Pode-se estar em meio à multidão e estar sozinho. Há situações em que nós simplesmente não temos domínio e controle para mudá-la por nós mesmos. O salmista, que é Davi,
Um camarada que começou pequenininho, como um pastorzinho de ovelhas, o menor dentre a sua família, relegado àquela posição de ostracismo, com as ovelhas do seu pai, lá distante até mesmo da sua casa. Agora é rei, é o cara mais poderoso da terra. Ele é o grande rei Davi. E refletindo sobre si mesmo e o seu relacionamento com a vida e Deus, ele escreve esse salmo. E ele começa este salmo dizendo: ó Senhor. Olha na sua Bíblia, vê se essa palavra está em caixa alta. Está toda ela em caixa alta. É porque o tradutor, ele quis dar um ênfase a que essa palavra, na sua expressão original, quer dizer, é aquele que é e ninguém mais. É aquele que tem o poder sobre toda circunstância e toda adversidade. É aquele para quem nada é impossível. É aquele que domina sobre tudo e sobre todos. É o Deus vivo, o Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há. Ele é o Senhor. Ele é Senhor da tua vida. Ele era o Senhor de Davi. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que Davi está dizendo? Apesar de eu ser o rei, apesar de eu ser socialmente o cara que tem poder para mandar matar, para mandar soltar, para prender, eu preciso do Senhor como meu pastor. Ah de mim se eu não tenho o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele não é pastor, ele é o meu pastor. Ele diz: nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque ele é meu pastor e ele é Senhor. Quem me pastoreia é o Todo-Poderoso. Quem é que pastoreia você? Não. Se é o pastor Cláudio que te pastoreia, com as ideias do pastor Cláudio, você está vendido e mal pago. Quantas pessoas chegam a mim e dizem assim: pastor, eu sou um homem de Deus, eu queria pedir a sua opinião. Sabe o que eu digo sempre? Quem já me ouviu falar, para si sabe. Eu digo sempre: então você não perdeu seu tempo. Você vai sair daqui sem ouvir minha opinião. Por quê? Porque quem me procura para ser seu pastor, está vendido e mal pago. Se eu não for pastor para falar o que Deus diz, o que Deus quer, eu vou falar da minha opinião para quê? Você vai confiar em mim. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Em que sentido? Aquele que coloca no homem a esperança para a sua vida. Você não precisa da minha opinião. Minha opinião serve para você. Minha opinião muitas vezes não serve nem para mim. Quanta decisão eu já tomei errada? Porque me deixei levar pelo sentimento. Opinião tem a ver com sentimento. E a opinião, ela muda. O que eu estou sentindo hoje me faz ter uma opinião. O que estiver sentindo amanhã poderá me fazer ter outra opinião. Logo, você não precisa de um camaleão. Você precisa do pastor. Aquele que não muda, aquele que diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Davi tinha muitos conselheiros, mas ele só tinha um pastor. E quem era o pastor de Davi? O Senhor. Veja na sua Bíblia que ele não começa dizendo assim: Senhor é o meu pastor. Porque alguém poderia perguntar: qual? Qual Senhor? Mas começa dizendo, usando um artigo definido. Ele define quem é o pastor dele. Ele diz que quem é o pastor dele? O Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso nada me faltará. Não é porque eu sou Davi, porque eu sou rei, porque eu tenho um exército, porque eu tenho servos. Não, é porque eu tenho o Senhor que me pastoreia. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está automaticamente se colocando numa condição de ser ovelha de Deus. A ovelha
tem algumas características bem interessantes. As ovelhas, elas são completamente dependentes do pastor. Elas são absolutamente dependentes do pastor para provisão, para terem alimento, para terem recursos. Elas são absolutamente dependentes do pastor para terem orientação. Se elas forem deixadas sozinhas, elas vão se perder e se perdem mesmo. E elas são absolutamente dependentes do pastor para ter proteção. Proteção, orientação e provisão. Quem não precisa disso? Quem não precisa de orientação para tomar a decisão certa, de modo que não erre e não venha a sofrer perdas? Quem não precisa da provisão do Todo-Poderoso, que leva os recursos materiais do homem serem incompetentes e só ele ser suficiente? Quem não precisa de proteção? Nós estamos aqui usando máscaras, álcool gel, mas como diz a palavra do Senhor, se o Senhor não guardar, em vão fazemos tudo isso. Você pode ter seguro de carro, de casa, do que for. Se o ladrão entrar e você não tiver, menos mal, ele vai roubar tudo e vai embora. E se você tiver, ele encontrar lá? Se ele fizer mal a você ou alguém da sua família, de que adiantou o seguro? O seguro paga o bem, repõe o bem que ele roubar, mas vai repor o quê? Se ele fizer um mal à sua mulher, a um filho seu. Se Deus não guardar, diz a palavra do Senhor, em vão vigia a sentinela. Davi diz, apesar de eu ser o cara, de eu ter todo esse poder humano, eu tenho o Senhor como meu pastor. Eu preciso dele para receber orientação. E nós vemos na história bíblica da vida de Davi, situações em que Davi tomou atitude, tomou decisão, sem estar sendo pastoreado. Tem muito crente também que diz que o Senhor é o meu pastor, meu Deus é o Senhor da minha vida. Mas às vezes toma decisões baseadas no seu sentimento, na sua opinião e não no que Deus diz. E acaba experimentando reveses, prejuízos e sofrimento. Davi diz que Deus é seu Senhor. Diz que Deus é seu pastor. E por causa disto, nada lhe faltará. Se Ele é meu Senhor, eu devo a Ele obediência. Se Ele é meu Senhor, é a vontade dEle que eu faço, não a minha. Se Ele é meu Senhor, eu procuro saber qual é a vontade dEle, a orientação dEle, se é a vontade dEle, se é no tempo dEle, eu não faço do meu jeito. Ele é Senhor. Por causa disso, nada me falta. Por que não? Porque quem está andando debaixo da direção do Senhor, não lhe falta verdes pastos. Davi diz, deitar-me fazem verdes pastos. Tudo que uma ovelha precisa é um papazinho fresquinho, gostosinho. Fala sério. Uma comida requentada depois de 3 dias é comida, não é? Mas é a mesma coisa que feitinho na hora, fresquinho ali. Um arroz que foi e voltou para a geladeira 3, 4 vezes. Como é que está esse arroz? Continua sendo arroz, né? Mas já está meio duro. Não é? O arroz já pegou um pouco de cheiro das outras coisas que estavam dentro da geladeira. Não é assim? Mas Davi diz, o Senhor, Ele me faz deitar em verdes pastos, fresquinho. Aquela graminha suculenta, gostosa, cheia de nutrientes e gostosa de comer.
Davi está dizendo com isso, o Senhor é provedor na minha vida, porque eu obedeço a Ele. Ele me leva para verdes pastos, Ele também me leva para as águas tranquilas. Olha o que diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que Ele me guia mansamente? Porque eu sou obediente. Ele não precisa gritar comigo, porque eu sou obediente. Quantas vezes a gente grita com o filho? Porque a gente fala, ele parece que não ouve. Você fala de novo, ou parece que ele não ouve, ou fingiu que não ouve. Aí você, quando levanta, menino, ele já toma um susto, aí, opa, já te dá atenção. É legal isso? Horrível. Coisa horrível, um pai que tem que gritar para o filho ouvir e dar atenção. Porque isso denota que o filho é desobediente. Ele não tem predisposição para ouvir com respeito e dar honra ao seu pai que está falando com ele. Davi diz, eu não sou assim não, eu sou ovelha. Ele é Senhor. Quando Ele fala, eu abaixo a cabeça e eu obedeço. Por isso, Ele me leva às águas tranquilas. Quanto crente está experimentando tempo de turbulência, porque não sabe respeitar a autoridade de Deus na sua vida. E às vezes Deus tem que estar usando o cajado. E o cajado, chamado básculo, não sei quantos já viram. Você deve lembrar, principalmente os crentes mais antigos, que antigamente acontecia, né? Quando um pastor assumia o ministério, vinham com um cajado. Aqui na igreja mesmo, quando eu assumi, me entregaram um cajado. Eu falei, vocês não sabem o que eu vou fazer com isso? Pois o cajado ele é uma haste de madeira que no final ele tem uma volta. Aquele cajado ele tem duas funções. A parte de madeira não é para o pastor se apoiar, porque Davi era um garoto novo, ele não precisava se apoiar porque ficava cansado. Para que servia então aquilo? Para bater nas pernas de ovelhas rebeldes. De vez em quando, está lá um grupo de ovelhas. Mas alguém pode me ajudar, que eu me esqueci. Qual é o coletivo de ovelha? Alguém lembra? Peguei pesado, né? Se eu não lembro, você vai dizer, se o senhor que é pastor não lembra. Hã? Rebanho? Eu também acho que é rebanho. Não é rebanho? Está lá o rebanho de ovelhas. É rebanho. Está lá o rebanho de ovelhas, né? Está lá o rebanho de ovelhas. Todas elas indo, seguindo o pastor. De repente ele olha para trás, tem uma asinha que pulou para lá, pulou para cá, viu um negocinho ali, chamou a atenção dela, lá vai ela. O pastor vai lá e pega o cajado e vai na perninha dela, bora, volta. Mas deixa eu dizer uma coisa, pode perguntar isso para qualquer pastor de ovelha. Eu estou falando ovelha, não é ovelha gente, não. Sobretudo lá naquela região de Davi, que era uma região cheia de muito perigo, de geografia bem acidentada, que às vezes o pastor tinha que quebrar a perna da ovelha. Ele dava com força para machucar. E em algumas situações quebrava a patinha, a perninha da ovelha. E por que ele fazia isso? Porque ele já fez uma vez, já fez duas vezes, já fez 3 vezes, a ovelha não respeitou. Então ele foi lá, vendo que aquela ovelha era bem rebelde, ele deu com mais força na patinha. Parece algo agressivo, ignorante, desmedido e descabido. Mas ele não fazia isso, largava a ovelha para lá. Sabe o que ele fazia em seguida? Pegava a ovelha, colocava nos ombros e carregava a ovelha ferida. Alguém já leu um texto, tem até uma música, se não me engano, do Diante do Trono, que diz, ele faz a ferida e ele sara. Quem lembra disso? Conhece esse cântico?
Ele quem faz a ferida e ele quem sara. Por que ele está dizendo isso? Porque ele feriu a ovelha, mas ele pega a ovelha e carrega ela nos ombros até o aprisco, onde ele vai agora cuidar daquele ferimento que ele fez. Qual o propósito disso? Aquela ovelha, ela vai no instinto dela, que se a ovelha fosse inteligente não teria passado por aquilo. Ela vai vai passar por um processo de, como é que a gente faz com cão? Adestramento. E qual é o processo de adestramento? Ela desobedeceu, foi orientada, desobedeceu, foi orientada, recebeu a ferida, foi carregada pelo pastor, levada para o aprisco, cuidada por ele, até que ela ficou boa e voltou. O que acontece com aquela ovelha? Não faz mais o que fazia antes. Quantos crentes estão aí, experimentando terem as suas patas quebradas, passando por situações difíceis, porque a palavra de Deus diz que Deus ama e ele faz o quê? Com quem ele ama? Disciplina. Ele disciplina. A gente não gosta de pensar isso por causa da influência diabólica que existe na sociedade, que está sendo inundada por ideologias marxistas, comunistas, desconstrutoras da verdade, e que já há décadas vem ensinando que não se deve dar um tapa numa criança, porque traumatiza a criança. Mas a palavra de Deus diz: instrui a criança no caminho que deve andar, fustiga ela com a vara. Isso não significa agredir a criança, pegar uma vara e dar na criança. Significa disciplina. E por que é que esses estão fomentando essas ideias todas e são contra a disciplina? Porque eles querem o poder pela balbúrdia, pelo caos, para então eles instalarem a ditadura deles. Mas essa é outra história. Mas é importante falar isso dentro do contexto do que aqui Davi está falando. Ele é Senhor e meu pastor. E ele me guia às águas tranquilas. Ele me mostra o caminho. E ele me guia mansamente. Ele não precisa gritar comigo. Quantos crentes Deus está gritando através das circunstâncias adversas que estão sofrendo, que nada mais são do que a disciplina de Deus usando o cajado. Eu não sei quanto a você, mas Deus teve que usar o cajado algumas vezes comigo. E doeu. Mas por que doeu? Eu entendi que era disciplina. Nunca mais ele precisou fazer. Não para aquilo. Davi diz: ele me leva às águas tranquilas e ele me leva mansamente. Ele não precisa usar o cajado, porque eu sou obediente. Eu sei que se eu confiar nele, se eu o seguir, ele vai me levar para as águas tranquilas. Ele não vai me levar para um despenhadeiro. Ele não vai me levar para um lugar onde tem lobos, onde tem leões, onde tem ursos. Ele vai me levar para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Mas ele também me leva pelos caminhos da justiça. Olha o que diz: refrigera a minha alma. Como é que ele refrigera a minha alma? O que eu encontro nas águas tranquilas? Frescor. Ele não me larga sob o sol escaldante do dia, não. Ele me leva para lugar de descanso, onde eu tenho refrigério para minha alma. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é me guiar pelos caminhos da justiça? Meu irmão, minha irmã, quanta influência ruim a gente tem no dia a dia para a gente ir para lugares que não deveríamos, para fazermos coisas que não deveríamos. Quantas situações de duplo sentido se apresentam a nós para nos seduzir a fazer aquilo que desonra a Deus,
aquilo que será ruim para nós e que nós só descobriremos muitas vezes depois que já tivermos vivido a situação. E aí já foi tarde. Davi diz: o Senhor me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Quem tem o Todo-Poderoso, o Deus vivo, como seu Senhor, se deixa ser guiado, provido e protegido por Ele. Na verdade, não se deixa, busca ser guiado, protegido e provido por Ele. Sabe que o perigo que te rodeia é grande demais para estar à mercê de si mesmo ou das circunstâncias, porque nenhum de nós é competente diante da vida. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo, aquele que está dominando o mundo inteiro, ele é extremamente sagaz e ele é competente para seduzir e corromper, enganando até mesmo os crentes mais fiéis, se em algum momento tirarem os olhos do Senhor e não o fizer seu pastor. Pensa sobre isso. Você tem Deus como Senhor da sua vida? É Ele que pastoreia você, é Ele que te guia, Ele que te orienta. Você está debaixo da proteção e da provisão do Senhor porque você o obedece. A quem você obedece? A inclinação da tua carne que deseja, que cobiça, que anseia. Você é alguém que se deixa levar pela opinião de pessoas influentes? Ou você é alguém que está buscando o Senhor, o Todo-Poderoso, como pastor da tua vida? A Bíblia Sagrada, a revelação da vontade de Deus, está presente na tua mente, na tua alma, no teu coração. É nela que você tem se debruçado para conhecer os princípios e valores estabelecidos por Deus para guiar tua vida, para nortear as tuas decisões, conduzindo você a verdes pastos, a águas tranquilas, conduzindo você a caminho de justiça. Davi foi também chamado homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi errava, e Davi errou algumas vezes, não importando se fosse um erro de pequenas ou graves circunstâncias e consequências, Davi era quebrantado de coração. Davi sabia reconhecer quando errava e ele se humilhava perante o Senhor e pedia perdão. Daí a palavra de Deus dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Meu irmão, minha irmã, se você hoje está experimentando alguma situação, meu amigo, minha amiga, que você reconhece que é porque você não buscou a orientação de Deus, você não buscou a direção de Deus, você não buscou saber de Deus o que fazer. Você buscou na opinião de alguém influente em quem você depositou sua confiança. Se você reconhece que hoje está experimentando consequências das decisões erradas por não ter tido Deus como Senhor da tua vida naquele momento, para aquela realidade, para aquela situação, seja humilde. Reconheça, confesse, peça perdão para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar aquele que assim o faz e livrar de toda a injustiça. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ele ama você,
Ele me ama, Ele nos ama. E Ele não quer ser o nosso Senhor e nem o nosso pastor por imposição. Daí Jesus Cristo dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, então entrarei e farei nele morada. Cearei com ele. Jesus, quando entra na vida da gente, porque a gente abre a porta, Ele faz festa. A nossa vida vira uma festa. Pela presença bendita e inequívoca da unção do Senhor sobre nós.